Você já teve algum conflito, alguma dificuldade no relacionamento? Seja com o marido, com a esposa, namorado, namorada, amigo, algum familiar? Você já prestou atenção em como você se relaciona com as pessoas que estão ao seu redor? Quais são os seus relacionamentos que duram? Quais são os que não duram? Por que eles não duram? E você gostaria que eles durassem? Não perca esse vídeo que a gente vai passar muita informação legal para vocês. Eu sou Thaís. Eu sou a Daniela e você tá no tempo próprio. Então vamos lá, né? Vamos começar. Nesse episódio de hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais em um dos teóricos da psicologia sobre relacionamentos. Hoje é um casal de velhinhos, eles já estão, 40 e tantos anos juntos. É o John Gottman e a Julie Gottman. Eles criaram o Gottman Institute para pesquisar justamente relacionamentos. Então, assim, eles estão observando isso há trocentos mil anos e hoje, assim, com 15 minutos de entrevista, eles conseguem identificar mais de 90% assim, de precisão se um casal vai ficar junto ou eles vão se separar. Porque é incrível, né? A prevalência de separação, de divórcios, aumentou exponencialmente. Exatamente. E eles têm esse interesse, não só nas pesquisas, como eles também fazem lá todas as terapias de casal. Super legal. E tem todas as dicas, né? Vários livros. Então, para quem quiser pesquisar, eles têm muitos livros justamente sobre relacionamentos, de uma maneira em geral. Gente, porque, olha, a gente muitas pessoas para as quais eu sugiro, por exemplo, terapia de casal, no começo estranhava um pouco, hoje está sendo um pouco mais natural. Mas a gente não nasceu sabendo tudo. A gente não nasceu um master em relacionamento. Mas se eu quero continuar com uma pessoa, se aquele relacionamento me importa e eu estou passando por dificuldades, por que não procurar ajuda e informação? Exatamente. E é isso que a gente está trazendo aqui. A gente vai trazer uma pincelada, óbvio que a gente vai aprofundar, a gente tem um outro vídeo de relacionamento que eu falei brevemente sobre isso, e aqui a gente vai se aprofundar um tanto mais no que eles vão falando sobre esse negócio de se relacionar com o outro, né, que é um grande desafio para todos nós, como a gente cria intimidade. Então vamos lá, pra gente começar, eles falam dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Que quem assistiu o outro vídeo, falei lá, para quem não se lembra, crítica, desprezo, defensividade e o bloqueio de comunicação, né? Então, para a gente falar um pouquinho da crítica, o que é? Um ataque ao que o outro é. Então, é o tipo de frase, você é egoísta, você não sabe o que você está fazendo, você é sempre assim. Então, e aí ele fala assim, olha, para todo o cavaleiro do Apocalipse existe um antídoto. Né? Existe algo que a gente pode fazer que dá uma contrabalanceada. Então a gente lembrar que a crítica ela não é uma reclamação. A crítica ela é um ataque à personalidade do outro, a como o outro é. Sim. E o antídoto da crítica é justamente você fazer uma reclamação gentil. O que é uma reclamação gentil? Poxa, será que a gente pode... Você não está sendo gentil comigo. Em vez de você é grosso. Ou aquela coisa assim, olha, será que a gente pode combinar de você lavar a louça todos os dias antes de dormir, para a louça não dormir suja? Essa é uma reclamação gentil. Sim. Né? É um pedido, vamos dizer assim. Né? O segundo cavaleiro aí é o desprezo, né? É a coisa do ser superior ao outro, né? É o desdém com o outro, é o deboche. Então é você dizer, nossa, como você é inútil mesmo. Né? Às vezes é um olhar, é um jeito de falar, é um jeito de dar de ombros, né? E aí, qual que é o antídoto disso? A gente desenvolver uma apreciação pelo outro. A gente entender o que tem do outro que eu admiro. Sim. Porque aí a gente vai se colocando... Né? Porque a gente se coloca mais como igual, né? A gente desce das tamancas, como diria a minha avó.
Desce dessa tamanca. Desce das tamancas e fala, opa, o outro é gente como eu. Eu também tenho todos os meus defeitos, o que eu admiro na outra pessoa. Sim. Né? A defensividade, que é aquela coisa de sempre culpar o outro é sempre culpado. Sabe aquela frase? Precisa de dois para brigar? Uhum. É isso. É isso. Se você culpa o outro, você não está prestando atenção em qual é a sua parcela de responsabilidade nessa briga. É a síndrome do Homer Simpson, né? A culpa é minha, eu jogo em quem eu quiser. Né? Então, assim, como é que a gente desenvolve qual que é o antídoto disso? O que a gente faz para não culpar o outro? Assume a responsabilidade. Assume a bucha que é sua. A sua parte da responsabilidade, né? Porque acho que quando você assume a sua parte da responsabilidade, o outro vai se sentir menos ofendido. Sim. E aí a gente da parte dele. E aí a gente tem uma corresponsabilização. Exato. Né? Então a gente tem uma corresponsabilidade diante da nossa relação. E o bloqueio de comunicação, o nome já diz por si mesmo, né? É o silêncio, é o fechamento emocional. A pessoa sai da conversa, enfim, sai sem responder, não deixa de responder 3 dias, né? O que eles dizem? Qual que é o antídoto disso? Não é se fechar, se bloquear, mas fazer uma pausa. Você vai, faz uma pausa, a famoso dá uma respirada, a gente volta e termina o assunto. Uma das coisas que eu acho importante, né, que eles falam e que eu concordo um tanto, é que assim, para eles, mais de meia hora, 1 hora, né, 2 horas no máximo de pausa para a pessoa se regular, depois disso já começa a ser uma punição do outro. Então, o silêncio depois de um certo tempo já não é um silêncio para eu me regular. Então essa coisa do dormir brigado é verdade. É verdade. Né? Não pode dormir brigado. Depende do horário da discussão. Não, se você dorme só 2 horas, pode marcar consulta comigo que tá errado. Depende do horário da discussão. Se eu discutir às 10 da noite, eu vou dormir no dia seguinte, eu vejo. Não, mas mesmo assim, passou 2 horas, já era, já é punição. Já não tá consciente. Pode dormir brigado, não. Mas eles, né, então passado um tempo, que é o tempo suficiente para você se regular emocionalmente, aí esse silêncio passa a ser punição do outro. Então eu tô usando o silêncio como punição. E aí não é legal, né? Aí a gente tem uma briga de poder na relação. Silêncio é um poder. Porque o silêncio, ele é desprezo, ele é descaso, ele é insignificância, ele é tudo ao mesmo tempo. E é silêncio. Ele é silêncio. Então você tem uma briga de poder, né? Então, de verdade, a gente precisa às vezes de uma pausa para se regular. Isso é verdade. Preciso de uma pausa para respirar, né? Preciso ir sair para que a coisa não piore. Mas a gente não pode usar o silêncio como uma punição ao outro. Aliás, os 4 cavaleiros do Apocalipse são formas de punição. Sim. Né? Então, quando a gente olha, é uma forma de eu punir o outro de alguma maneira. Sim. E aí eles vão falar depois, falamos aí dos antídotos e etc, mas eles vão dizer, olha, existem 7 princípios para a gente manter relacionamentos duradouros, que a gente pode tentar preservar nos nossos relacionamentos para que os relacionamentos floresçam, né? Todos eles envolvem diálogo. Todos eles envolvem diálogo. Vamos começar por aí. Todos eles envolvem diálogo. Não existe relação sem diálogo. É isso. Não existe alma gêmea que não. Tem que ter diálogo. Tem que ter espaço de manobra. Exato. Tem que ter espaço de manobra, porque é isso que conecta. Então, nós somos seres de história, nós somos seres de linguagem. Né? Então, a gente tem que lembrar que a gente desenvolveu uma linguagem para criar conexão com o outro. Evolutivamente falando, a gente só aprendeu a falar porque a gente precisava se comunicar, senão, se não tem uma pressão evolutiva para a linguagem aparecer, ela não aparece, entendeu? Então, como a gente precisava se comunicar, a gente inventou esse negócio que se chama linguagem. Né? A gente inventou esse negócio que se chama diálogo. E aí a gente começou toda uma história aí, né? O primeiro fundamento, né, dos relacionamentos duradouros para eles, desses 7, é o que eles chamam de mapa do amor. O que é o mapa do amor? Eu conhecer o outro. Olha só que coisa doida.
E conhecer doido, leva... Né? Você precisa conversar pra você leva conhecer, tempo. né? Leva tempo. Então aquela coisa do amor arrebatador, isso é paixão. Calma. Paixão, amor romântico. Né? Vamos lá. Para conhecer o outro precisa de diálogo e tempo. E outra, precisa de abertura para eu ver quem o outro realmente é. Né? Porque... Vamos com calma aí. Então a gente precisa saber dos sonhos do outro. Quais são os medos, os valores, as alegrias. É a gente literalmente se interessar pelo outro. Sim. Né? E não que o outro seja aquilo que a gente quer. Olha só. Porque isso é um espelhamento, né? Isso é difícil de fazer. Né? A gente sempre vai esperando que o outro seja algo que eu sou. Na verdade, a gente acaba, no começo, a gente conhece fragmentos da pessoa e preenche esses fragmentos, essas lacunas, com aquilo que a gente quer. E isso. Com o tempo do relacionamento, a gente vai percebendo que essas lacunas não são exatamente assim. Mas é preciso aceitar e é preciso ter o diálogo saudável para que então a gente substitua essas lacunas pela realidade. Exatamente. E uma das coisas importantes também, quando a gente fala de muitos anos de relação, é a gente sempre se atualizar do outro que está conosco. Porque nós mudamos, os outros mudam, né? Sim. E aí se a gente fica com aquela versão do outro que eu conheci, por mais que eu tenha preenchido as lacunas, sim. Eu também não vou estar. Estamos em movimento o tempo todo, né? Exatamente. E se há diálogo, há atualização também, né? Exatamente. Então, assim, você sabe qual é a maior preocupação do seu parceiro, né? Ela pode mudar. Os nossos sonhos mudam, os nossos planos mudam. Então, se a gente está conectado, se a gente está em conexão, a gente consegue acompanhar essas mudanças. Exatamente. O segundo ponto do mapa do amor, então. O primeiro é o mapa do amor é isso. O segundo ponto do segredo, dos segredos, né? Dos princípios lá, dos fundamentos deles. É carinho e admiração, né? E aí eles falam, não é só em aniversário, em Natal, em Ano Novo, que a gente vai dizer pro outro o que a gente admira. Então ele fala que a gente precisa cultivar isso diariamente. A gente esquece, a gente acha, take it for granted, né? Em inglês é ter por garantido, é difícil traduzir para o português, mas é uma coisa muito importante e que a outra pessoa recebe de uma forma muito, ela fica feliz, porque ela pega de surpresa, sabe? Então, por exemplo, teve um tempo atrás em que meu nível de energia estava mais baixo e o meu marido percebeu isso. E percebendo esse meu nível de energia mais baixo, ele começou a fazer coisas assim, trazer alguma coisa que ele sabia que eu gostava, fazer alguma coisa com as crianças que antes, de repente, eu fazia. E eu percebi isso. Ele estava fazendo, era um ato de carinho, de cuidado. Era um cuidado. Então eu chamei e falei, vem cá. Tava olhando que eu estava deitada de tão cansada. Eu falei, vem cá, eu tô vendo que você está fazendo tudo isso. Obrigada. Sim. Eu tô percebendo, está sendo muito importante. E aí a gente constrói uma cultura de apreciação. Então veja, isso é essencial para o mundo que a gente vive hoje. Que a gente passa batido, tudo vai passando batido. A gente está correndo tanto, né? Que tudo vai passando batido. E aí a gente não protege o vínculo que a gente tem. Né? Exato. Certamente. Então, cultivar admiração e carinho. Admiração e carinho. Terceiro ponto é a gente voltar para a intimidade, né? Para aquela pessoa que está com a gente e não ir para longe. O que isso quer dizer? Toda vez que a gente tem um toque, um olhar, né? Uma palavra às vezes alguma coisa que a pessoa vem te contar, né? E você vai fazer outra coisa ou não dá importância para aquilo, a gente está indo para longe, a gente está se distanciando. Às vezes tem muita gente, né, que tem mesmo dificuldade em colocar em palavras as coisas. Sim. Então vão demonstrar de formas diferentes o amor. E a gente tem uma tendência, como eu falo, né, voltando ao segundo ponto, de estar correndo
e passar batido. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu sou muito... Tem que fazer o dia cronometrado, né? Então tá tudo muito certinho no dia, assim, né? Tem isso, tem isso, tem isso, tem muita coisa para cuidar. Você também, né? Tem muita coisa para cuidar no dia. Então a gente tende a ficar naquele modo fazer. Né? Não modo ser. Um modo fazer. Faz. Tem que ticar as coisas da agenda. E às vezes a gente esquece de olhar e falar, nossa, mas veio aqui e me deu um abraço. Né? Ou às vezes não é nem um abraço, é chegar e perguntar alguma coisa. Né? Então a gente olhar para essas pequenas pausas de conexão do dia a dia e também poder responder a isso. Né? É o famoso pegar na mãozinha quando está assistindo seriado. Não é? Esse contato, assim. Simples, às vezes. É o toque. Exato, mas que mostra, olha, eu tô aqui. O dizer eu te amo quando tá saindo de casa. Então eu acho que tem essa questão. Exato. Assim, quarto, deixar que o seu parceiro te influencie. Sim. De novo, a gente é parceiro, a gente não é inimigo um do outro, a gente não tá competindo e um não precisa ter controle do outro. Isso, e me deixar influenciar pelo outro não significa que eu estou sendo fraca e me deixando ser tomada pelo outro. Não, pelo contrário. Pelo contrário, isso mostra que, puxa vida, eu acho isso bacana que essa pessoa faz, eu admiro essa pessoa. E então, quando a gente admira uma coisa, a gente é influenciado por ela. E a gente pode aprender, né? Com certeza. Eu acho que a coisa de ser influenciado pelo outro não é o outro te controlar, mas você aprender com o outro. Então eu falo, eu com meu marido eu aprendo muito sobre como fazer outro tempo das coisas. Sim. A como pausar às vezes, né? A como questionar as coisas, porque ele é muito mais questionador que eu. E não é questionador de embate, é questionador de não entendi esse negócio, né? Porque eu sou uma pessoa que eu já tenho um monte de informação e eu já sou mais convergente. Já pego e já acho a solução do problema. Ele é muito mais divergente. E aí ele vai muito mais. Então aprendo muito. Sim. Né? Então essa questão de aprender com o outro. Quinto ponto, resolver os problemas que são solucionáveis. Né? Como é que a gente junto nessa parceria, escutando o outro, né? A gente vai aprendendo a fazer, inclusive, eles chamam de reparos na conversa. Isso é interessante, né? Quando o clima vai esquentando, como é que um pode fazer um gesto de carinho, uma pausa, pode fazer É uma retromodulação, né? É uma comodulação. É uma corregulação emocional. Isso. Exatamente. Então, como é que a gente vai entrando nisso que a gente chama negociação dentro de um relacionamento? Né? Para quê? Para entrar no sexto ponto, que é superar os nossos impasses. Entendeu? Então, e superar os impasses envolve diálogo. Estou muito monotemática hoje. Tudo envolve diálogo mesmo. Diálogo com empatia. Isso, e aceitando. E o mais importante, né? O diálogo não é para que a gente fique homogêneo nas coisas. Porque a gente tem essa confusão. A gente pode continuar sendo diferente, mas você vai falar assim, não, entendi o seu negócio aí. Não, continua não pensando igual, mas eu entendi o teu ponto. Isso é empatia. Exatamente. Né? Essa. E isso é bom quando você se sente compreendido e autorizado pelo seu parceiro. E inclusive autorizado a continuar sendo você mesmo. Você não precisa, né? Então é isso. Casar conosco não deve ser uma boa experiência. Então é bom que a gente aprenda a fazer diversidade, a fazer diálogo e a conviver com aquilo que é diferente de nós. Né? Agora o sétimo, para mim, é o diamante. Sim, é o que finaliza tudo. É o que inicia tudo. É o que inicia e mantém, na verdade. Sim. Ele perpassa todos. Ele perpassa todos. É você ter um sentido em comum. Um sentido de vida. Sim. Em comum. Quando eu falo que se duas pessoas estão vivendo vidas paralelas,
Não vai durar. Não vai durar. O que faz haver a convergência delas? É esse sentido em comum. Sim. Né? É esse bem em comum que é como se fosse, sabe aquela gincana de que um coopera com o outro? Então um segura a perna, o outro vai... Tá junto nessa gincana. Sim, são sonhos, valores, né? Seja a criação dos filhos. A educação dos filhos. Né? Um estilo de vida, um modo de vida em comum. Exatamente. Porque é isso que faz duas pessoas se unirem. Senão elas não se uniriam. Sim. Não, e é isso, né? Na paixão, às vezes a gente até se une. Mas depois separa. Então, essas são etapas, né? Então, é o apaixonar-se, o deslumbrar-se, vai desenvolvendo o diálogo, vai conhecendo, vai preenchendo os gaps, vai decepcionando, mas vai fazendo o reparo da conversa. Olha como as coisas vão. Então todas interligadas. Com isso também vai criando sentido em comum, que é o que faz... Que faz a vida andar, né? E é o que faz que toda vez que haja uma tendência de separação, que volte. Ele é um grande imã. O sentido em comum é um grande imã. Que faz um voltar para o outro, né? E às vezes o sentido em comum é o próprio compromisso de falar, eu quero fazer junto com você. Não quero fazer com mais ninguém, né? Também pode ser, né? Então aí como é que a gente vai resolver, né? Tentando entender que a vida ela vai ter esses desafios, não tem jeito. A gente não vai conseguir evitar que a gente tenha esses desafios, que a gente tenha as nossas diferenças, e a gente vai ter que aprender mesmo a gerenciar isso de alguma forma. Então, para que uma discussão, vamos dizer assim, que um desafio seja produtivo para nós, a gente tem que aprender a trabalhar em conjunto. Então, não sou eu, não é você, mas somos nós que vamos aqui organizar para que a gente possa resolver essa situação. Para que não fique numa acusação, para que a gente não entre lá nos cavaleiros do apocalipse, né? E aí eles falam de coisas muito simples, como, por exemplo, o tom de voz que a gente usa, como é que a gente faz pausas estratégicas em assuntos que são muito densos, né? E a gente pode olhar, que é o que a gente falou de corregulação. Se um começou a subir o tom de voz, eu vou abaixar, vou falar, vamos dar uma pausa agora? Depois a gente volta, né? Então a gente pode transformar aquilo que poderia ser muito destrutivo em algo produtivo. E olha, eu digo sem prevenção, eu já vivenciei, né, ali na vida, já tive na vida, um momento em que uma situação tinha todo o potencial para ser uma discussão destrutiva. E pelo uso de algumas dessas estratégias aí que a gente está falando para vocês, foi o começo de diversas conversas. Sim. Produtivas. E é tão lindo quando você vê esse turnover, que parece que é uma virada de chave. E aí é um desdobramento, e aí tem vários desdobramentos disso, né? E é lindo ver isso. Sim. Tô suspeita para falar também, né? E aí eles falam que também, que é interessante para nós, é que é como um banco emocional, né, a relação. No relacionamento a gente tem que ali, né, uma conta bancária que a gente tem que investir. Tem que investir. Então, criar algo vivo, né? Relacionamento é algo vivo que a gente vai investindo também. A gente vai cuidando, porque senão a gente não consegue fazer esse balanço mesmo entre elogio e crítica. Se a gente critica mais do que elogia, né, vai ficando em déficit. Então eles falam que a gente precisa manter esse saldo positivo no relacionamento de alguma forma, desenvolvendo tudo isso. Não é fazer um monte de besteira para não falar, né? E depois sair reparando. Não é disso. Pelo contrário, a gente está falando de ações cotidianas. Né? É a gente, no dia a dia, não deixar o negócio, senão fica parecendo, sabe, uma montanha-russa. Eu faço coisa boa. Não é saudável. Não se trata de reparação, essa coisa da conta bancária. Se trata de não deixar a balança
Demais. É uma manutenção. É uma manutenção. Então, quando eles falam de relacionamento duradouro, é isso, não é ficar fazendo remendo. É justamente como é que a gente faz manutenção, como é que a gente faz cotidiano. Tem hora que dá uma balançadinha. A gente faz continuidade, né? Então eu falo que é pulso cardíaco, né? Tá ali, mas tem uma estabilidade, tem que estar 12/8, sabe? Não dá pra estar 6/19, sabe? Né? E aí a gente poder também desafiar alguns mitos, né? Que casal feliz não briga nunca, não discute. Nossa, eu acho que casal que não discute tem alguma coisa estranha. Tem alguma coisa estranha. Tem alguma coisa estranha, né? Mas porque, na verdade, os casais que relatam felicidade e satisfação no relacionamento são aqueles que conseguem reparar as brigas. Sim. Brigar de uma forma construtiva. Exatamente. Eles têm discussões que vão formar coisas novas na relação. Isso que faz uma relação. Isso. Eu até arrisco a dizer que isso constrói a relação. Isso constrói a relação. Né? E outra ilusão também que é muito comum é que é a da química, né? Não, é a química que mantém junto. A gente já falou, a coisa da química é paixão. Né, o que mantém o relacionamento é justamente a cumplicidade, a intimidade, o diálogo, o compromisso diário. Agora, mesmo a química, ela pode ser trabalhada. Sim. Né? Ela não é algo estanque. Existia, parou de existir, nunca existiu. Você pode criar a química. Exatamente. E aí a Esther Perel fala um tanto sobre essa inteligência erótica, né, e como a gente pode preservar isso, né, e fazer isso na nossa vida de uma maneira em geral. Aliás, falaremos disso com uma ginecologista especializada em sexualidade, que vai trazer muitas coisas interessantes pra gente nesse aspecto. Exatamente. Já se inscreve no canal. Para não perder. Para não perder, ativa o sininho, porque esse episódio tá vindo aí. Exatamente. E aí fica as nossas reflexões, né? A pergunta para vocês que estão assistindo a gente é, depois de assistir tudo isso, né? Depois de ouvir tudo isso que a gente falou, você conseguiu pensar em qual dos cavaleiros do Apocalipse mais aparece nas suas relações? O que você precisa praticar mais para você mesmo, para os outros? E quais são os pequenos gestos aí de carinho, de atenção, de admiração que você pode desenvolver ou retomar na sua relação? Muito bem dito. Acho que é isso. Acho que ficamos por aqui, né? Quer falar? Agora tem uma frase de impacto aqui. Já que hoje eu que estou sendo a mulher das frases de impacto, vai lá, fica à vontade. Relacionamentos não se desgastam por tragédias, mas por acúmulo de pequenas desconexões. Exatamente. É isso. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se gostaram, compartilha com quem vocês acham que pode ser útil, dá o like e se inscreve no nosso canal. Até a próxima. Até mais.